boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Estamos começando o nosso segundo encontro desta semana tão especial e não sei se você sabe, mas nós estamos comemorando 50 anos em que o projeto Semana Santa se iniciou. Exatamente, há 50 anos o tema da semana era exatamente o mesmo, amor escrito com sangue. E aí, você gostou do tema de ontem? Então faz o seguinte, se inscreve no canal, dá um like e compartilha o link com os seus amigos para que eles possam assistir também. E para que você possa baixar os outros temas e os outros vídeos que estão aí no canal. E agora eu quero te convidar para juntos cantarmos o hino tema desta semana, Amor Escrito com Sangue. Existem tantos amores na vida, amores tão verdadeiros, tão lindos, amores que atravessam o tempo, a história. Amores que se revestem de pompa e glória, mas nunca houve nem haverá amor assim tão singular, amor tão indescritível que nenhum artista conseguiu pintar. Foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor do abandono, na dor da rebeldia atroz. Foi esse amor escrito com sangue que nos livrou da morte final. E tudo já foi pago, a cruz foi o sinal. Esse amor que convida a todos, até aqueles que se acham indignos, portanto caírem na vida, por tantas feridas, por tudo que já sofreram, a fé foi embora. Mas esse amor é bem capaz de levantar quem precisar. Jesus nos garante vida, sua morte pode enfim nos restaurar. Pois foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor do abandono, na dor da rebeldia atroz. Foi esse amor escrito com sangue que nos livrou da morte final. E tudo já foi pago, e tudo já foi pago, e tudo já foi pago. A cruz foi o sinal. Muito bem, depois desse louvor, eu quero convidar você para fechar os olhos, para que juntos possamos estudar a palavra de Deus e nos atentarmos para o tema desta noite. Vamos orar?
Feche os olhos aí e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, nós te louvamos e te agradecemos por tuas bênçãos, Senhor. Pelo privilégio que temos, ó Deus, de estar nessa noite na tua presença e queremos pedir que o Senhor fale conosco através do estudo da tua palavra. Que o Senhor nos alcance através do teu santo e bom Espírito e que ao sair da tua presença nessa noite, nós tenhamos a certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. Fala conosco, ó Pai, agora nesta hora, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, é o versículo que nós vamos estudar nessa noite. Abra aí sua Bíblia, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15, o texto diz assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que coisa interessante. Nós estamos vivendo num contexto onde as pessoas ficam extremamente preocupadas com essa pandemia de vírus que está se espalhando. As pessoas ficam confinadas dentro de casa e acabam desenvolvendo alguns transtornos psicológicos pela gama de informações e de notícias que vão aparecendo a cada dia. As pessoas ficam extremamente desesperadas, não sabem para onde ir e muitos se perguntam a si mesmo, será esse o fim da raça humana? Porque nunca se viu uma epidemia como essa. Pasmem vocês e acreditem, no ano de 2018, uma outra epidemia tomou conta do mundo todo. No ano de 2018, cerca de 9,6 milhões de pessoas morreram por conta de uma grande epidemia, podemos dizer que a maior da nossa história. Não era o coronavírus, não era um outro tipo de vírus, mas uma enfermidade que tem acometido há anos a raça humana, chamada de câncer. Você já ouviu falar dessa doença? Talvez você tenha alguém na sua família, talvez você tenha alguém que já tenha contraído uma doença como essa. Pois é, o câncer é a epidemia que mais mata no mundo inteiro. As pessoas ficam desesperadas porque ainda não se encontrou uma cura exata para esse tipo de enfermidade. E sabe qual é o grande problema do câncer? É que quando uma parte do tumor é extraído num determinado órgão que está infectado, logo em seguida se detecta uma espécie de uma metástase, que é uma forma da doença se espalhar por outras partes do corpo, atingindo outros órgãos. Então, o grande trabalho hoje da medicina moderna é tentar diminuir essa gama de metástase dessa doença chamada câncer, que tem se alastrado e tem alcançado muitas e muitas pessoas. Exatamente como o câncer, há alguns anos, a raça humana também foi infectada por um vírus mortal chamado pecado. E o pecado, ao entrar na vida do ser humano, acabou atingindo basicamente toda a raça humana. E todo ser humano foi infectado com esse vírus mortal chamado pecado. A palavra de Deus diz que essa batalha contra o mal já se iniciou há muito tempo. Quando você vai para o livro de Apocalipse, no capítulo 12, você vai se encontrar com o início dessa batalha. Essa batalha não começou na terra e esse vírus mortal, ele não começou aqui conosco. Ele começou no céu, exatamente no lugar onde era tudo perfeito. E nós conhecemos uma parte dessa história no tema de ontem. Nós vimos que um anjo decidiu e escolheu tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas contrário à vontade de Deus. E com isso, ele acabou disseminando as suas ideias e os seus pensamentos, os seus conceitos a uma boa parte dos anjos do céu. O livro de Apocalipse 12, de 7 a 9, diz que chegou um determinado momento que essa batalha, essa guerra, que a princípio era apenas uma guerra diplomática, se tornou insustentável no céu. E o texto diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos, e não foi achado lugar para eles. E então eles foram expulsos do céu e foram atirados na terra. Satanás e seus anjos foram jogados aqui nesse mundo, que na época ainda não havia sido formado, ainda não havia sido preparado. Mas depois que Deus criou a raça humana, depois que Deus criou o ser humano,
Deus estabeleceu alguns limites, apesar do ser humano ter sido criado com essa propensão para a eternidade, para viver a vida eterna, mas o ser humano tinha alguns limites, porque ele deveria obedecer ao Deus Todo-Poderoso, Deus Criador. E Satanás, através das suas artimanhas, através dos seus enganos, chegou até a raça humana. E o texto diz, no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 5, que Satanás, ele enganou o primeiro casal com as suas mentiras, com as suas falcatruas. E veja, a ideia que ele transmitiu para aquele primeiro casal é que se eles desobedecessem a Deus, eles se tornariam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eu não sei exatamente o que foi que Adão e Eva pensaram quando eles ouviram essa proposta do inimigo, mas veja, se você voltar um pouquinho no capítulo 2, verso 16, diz que Adão e Eva, eles já haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Eles eram exatamente como Deus. E eles foram criados parecidos com Deus. Os seus atributos, os seus desejos, as suas vontades, era tudo parecido com Deus. Não havia nada que fosse diferente de Deus. Mas no momento em que eles ouviram essa proposta, eles pensaram em outras coisas, eles imaginaram outras coisas e aceitaram a proposta que Satanás estava fazendo para eles. Agora eu pergunto para você, veja, como é que um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, imagina que ele pode se parecer mais ainda com Deus, sendo desobediente às suas orientações, sendo obediente aos limites que ele estabeleceu? É praticamente impossível que alguém se torne semelhante a Deus, que é um Deus obediente, um Deus que segue os seus propósitos, guarda as suas leis, segue os seus critérios. É impossível alguém se tornar parecido com Deus, sendo obediente aos seus mandamentos, às suas regras e aos limites que ele impõe. Mas a proposta que Satanás fez para o primeiro casal foi uma proposta tentadora, e eles aceitaram. E infelizmente, após aceitar essa proposta que o inimigo ofereceu ao primeiro casal, eles foram envolvidos nessa grande epidemia chamada pecado. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 2, ele descreve um pouco mais a respeito da beleza da criação. E logo no capítulo 3, ele começa a mostrar, Moisés, o escritor desses primeiros livros, ele começa a mostrar exatamente como a raça humana começou a entrar numa degradação moral. Deixaram de ser, no entanto, deixaram de viver, no entanto, na presença de Deus, foram expulsos do jardim e foram viver uma vida distante de Deus. A partir do momento em que o ser humano aceitou essa proposta que a eles foi oferecida pelo inimigo de Deus, acontece algo que é descrito no livro de Isaías, no capítulo 59. Veja, os 2 primeiros versos falam a respeito da forma como Deus ele permanece diante dessa situação. O texto diz que Deus, ele continua com a sua mão estendida para abençoar o seu povo, continua com os seus olhos e com os seus ouvidos abertos para vê-los e para ouvi-los. Mas o versículo 2 do capítulo 59 de Isaías diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus e impede que nós o vejamos e impede que nós o escutamos, porque os nossos ouvidos e os nossos olhos estão cerrados para que a gente não possa mais ouvi-lo. No entanto, portanto, o ser humano passou a viver uma vida distante da presença de Deus e foi infectado, foi infeccionado com essa doença chamada pecado. Uma coisa que é interessante é que se eu apresentasse para você uma cédula, por exemplo, de R$15, com toda certeza você entenderia que essa cédula não tem valor nenhum, porque veja, essa cédula ela não pode ser falsificada, afinal de contas não existe uma cédula verdadeira. Mas se eu apresentasse para você uma cédula de R$10, somado a uma outra cédula de R$5, com toda certeza você procuraria nos mínimos detalhes saber se essas notas que eu estou passando para você, se você não me conhecesse, que se essas notas são verdadeiras ou se elas são falsas.
No mundo comercial, hoje em dia, existem muitas pessoas que se utilizam dessa artimanha para enganar outras pessoas. E a manipulação de cédulas falsas hoje no mercado financeiro tem causado um rombo tremendo, porque as pessoas se valem desse artifício de poder buscar cédulas falsas e, nos mínimos detalhes, confeccionam cédulas parecidas com cédulas originais. E muitas pessoas hoje são enganadas. Da mesma forma que no mercado financeiro muitas pessoas têm sido enganadas por cédulas falsas que têm circulado no mundo afora, Satanás, com suas artimanhas, com sua sutileza, e por que não falar também a respeito da ingenuidade que muitas vezes ele coloca dentro de um contexto de pecado para tentar enganar a população, a raça humana. Com todas essas habilidades, o inimigo tem destilado o seu veneno mortal no mundo todo. Muitas pessoas têm vivido afastado de Deus. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que está vivendo afastado de Deus. Quem sabe nessa noite eu esteja falando para alguém que está vivendo dentro do vício, seja ele qual for, seja do vício das drogas, seja do vício da bebida, dos relacionamentos ilícitos, da pornografia. Quem sabe nessa noite eu esteja falando para alguém que infelizmente foi laçado, assim como Adão e Eva, pelos enganos de Satanás e está vivendo distante de Deus. Mas deixa eu voltar um pouquinho no versículo que nós lemos lá no início da mensagem. Veja só o que o texto diz aqui: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o teu descendente, e este te ferirá a cabeça, e ele lhe ferirá o calcanhar. Sabe o que significa estas palavras descritas no livro de Gênesis? Alguns especialistas e alguns teólogos dizem que esse verso é o primeiro prenúncio bíblico, profético, acerca da vinda de Cristo como o Salvador, como o Messias, que um dia viria nesse mundo para colocar fim de uma vez por todas no problema do pecado. Uma coisa extraordinária que nós lemos na palavra de Deus, especialmente nos primeiros versos do livro de Gênesis, é que logo depois que o primeiro casal pecou, eles viveram na iminência de que Cristo voltaria, de que o Salvador nasceria para remir os seus pecados e começar novamente uma raça purificada, limpa de todo o pecado. E no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 1, nós encontramos a fala de Eva no momento em que ela teve a certeza de que estava grávida do seu primeiro filho. Ela disse assim: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A espera do Messias tem marcado gerações. Muitas pessoas estão aguardando o Messias. De acordo com o relato histórico, de acordo com as provas que nós temos, esse Messias, ele já veio para nós. Ele veio há quase 2000 anos. E o livro de João diz que ele veio para o que era seu, para aqueles que o aguardavam. E ele veio como ser humano, como carne humana, ele encarnou como homem, ele viveu no nosso meio, ele andou no nosso meio, ele comeu juntamente com os seus. Ele participou cada dia, os seus ensinos, a sua mensagem alcançou inúmeros corações. Mas a palavra de Deus diz que não foi somente isso que Cristo veio fazer. Não foi só isso que esse Messias, tão aguardado por Eva e por muitos outros patriarcas, veio fazer. Ele veio também morrer pela raça humana. Porque a lei do pecado diz que o ser humano precisava morrer por consequência do pecado, para pagar essa dívida que o ser humano havia aberto por ter obedecido, por ter ouvido as mensagens do inimigo. E Cristo veio como homem. A palavra de Deus diz que ele desceu à sepultura. Ele assumiu a forma humana, ou seja, ele tomou o meu e o seu lugar. Ele foi o nosso supremo substituto naquele momento. Desceu à sepultura, faleceu naquela sexta-feira de Páscoa. Mas a palavra de Deus, assim como ela descreve com detalhes a morte de Cristo, ela também descreve com detalhes que no domingo, logo pela manhã, Cristo ressuscitou. E hoje ele vive e reina para todo sempre. Amém? Louvado seja Deus pela vinda do Messias. Louvado seja Deus porque Cristo veio um dia para pôr fim a essa epidemia chamada pecado.
Louvado seja Deus porque Ele entregou a sua vida no nosso lugar. Louvado seja Deus porque Ele foi o nosso supremo substituto. Eu pergunto para você agora nessa noite, se você tivesse a oportunidade hoje de estar diante de Jesus, se você tivesse a oportunidade hoje de estar na presença dEle, o que você pediria para Ele? O que você perguntaria para Ele? Que tipo de conversa você teria com Ele? Eu não sei você, eu não sei o que você diria a esse Cristo, o Messias, o nosso Salvador. Mas uma coisa eu faria se eu estivesse na presença de Deus. Eu me renderia aos seus pés e eu agradeceria, com lágrimas de alegria, eu agradeceria pelo que Cristo fez por mim. Portanto, nessa noite, eu quero convidar você para se prostrar diante da presença desse Deus Todo-Poderoso, do Cristo Salvador que entregou a sua vida por cada um de nós, o nosso supremo substituto que tomou o nosso lugar. Eu convido você nessa noite para se render aos pés do Salvador e permitir que Ele transforme a sua vida. Nós vamos ouvir um louvor nesse momento. E enquanto nós ouvimos esse louvor, é momento de nós abrirmos o nosso coração. É momento de nós permitirmos que Cristo entre na nossa vida. É oportunidade que Deus está nos dando nesse momento para nós refazermos a nossa aliança com Ele. Permitimos que Ele seja o nosso Salvador, mas que também Ele seja o Senhor da nossa vida. E que através do seu poder, através da sua mão poderosa, Ele transforme a nossa vida e nos prepare para esse grande encontro que nós teremos muito em breve com Ele. Você seria capaz de fazer isso? Você seria capaz de se prostrar hoje diante da presença do Senhor? Então aproveite esse momento e faça isso. Entregue a sua vida ao Senhor. Com malfeitores morrer por minha culpa, Jesus, a vida dele foi quebrantado, grande dor sofrer. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou para sempre o meu lugar. Com malfeitores morrer por minha culpa, Jesus, a vida deu, ele foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu,
sem ver bondade, chorou, porque foi o meu pecado que ele carregou. Ele foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Sempre o meu lugar, amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre, sempre, sempre o meu lugar. Sabe, queridos, o maior desejo que Cristo tem é de um dia se encontrar conosco. É de um dia poder olhar no meu e nos seus olhos e dizer assim: filho, tudo que eu fiz foi por você. A minha entrega foi feita por você. O sangue que eu verti lá na cruz, eu fiz por amor a você. Entra para o gozo do teu Senhor. Eu penso que Cristo está desejoso de dizer isso para mim e para você. E você tem o desejo de um dia se encontrar com o seu Salvador? Se esse é o seu desejo nesse momento, eu quero convidar você para fechar os olhos, para que juntos possamos elevar o nosso pensamento a Deus. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, obrigado por tua palavra nessa noite, Senhor, porque ela nos alcançou. Porque entendemos que apesar de termos sido infectados por esse vírus mortal chamado pecado, o Senhor veio a esse mundo e nos substituiu, assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, se entregou por nós, se entregou por mim, Senhor. Morreu na cruz, ressuscitou, mas hoje o Senhor vive e reina para todo sempre. E um dia o Senhor há de vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ó Senhor, como será feliz o dia em que nós vamos nos reencontrar. Ó Deus, nos conserva nos teus caminhos. Ó Deus, aceita a nossa decisão e a nossa entrega nessa noite, ó Deus. E que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, tenhamos a alegria de dizer que esse era o Deus a quem nós aguardávamos. Toma, ó Deus, a cada um dos teus filhos nessa noite nas tuas mãos. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.